Ok? Bom, então a gente vai começar de novo, tá? Então já não é mais às 4h18. Vai ser 16 e 23. 23. Tá bom? Então tá. Então boa tarde a todos. Estamos aqui na sede da Casa Legislativa para dar cumprimento ao artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata sobre o desempenho da gestão fiscal no primeiro quadrimestre de 2021. Quero aqui agradecer a presença do vereador Paulo Nogueira, do vereador Rangel, da presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Teresópolis, Kátia Borges, e do seu diretor, Robinho. Quero agradecer também aqui a participação da equipe da Contabilidade Geral do município e também da Controladoria Geral do município. Bem, vamos lá. A fundamentação legal para dar cumprimento ao que estamos realizando aqui hoje está no artigo 9º e diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no artigo 1º na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Bem, para começar, é sempre bom a gente falar sobre a estrutura do Poder Executivo no município. Ele está formado pela Câmara Municipal, pela Prefeitura, pelo Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal do Portador de Deficiência. Os dois últimos fundos que eu destaquei aqui nesse momento, eles estão inseridos dentro das atividades das próprias secretarias, ou melhor, das próprias unidades orçamentárias, tá? Bom, na nossa administração indireta, a gente tem o Instituto de Previdência, o Teleprev, e o Fundo de Calamidade, que foi instituído em 2011 e que ele está paralisado as atividades. Bem, o orçamento para 2021 está assim previsto: R$ 596.811.008 é o que prevê o orçamento geral do município. Esse orçamento ele está dividido entre Câmara Municipal, a Prefeitura como todo, o Instituto de Previdência e o Fundo Municipal de Assistência Social. Para a Câmara Municipal, foi previsto um montante de R$ 18.149.783,06. Para a Prefeitura, um montante de R$ 482 milhões, sendo que desse valor, um percentual é para a Secretaria de Saúde e outro percentual para a Educação, conforme estabelece a lei. Ou seja, em torno de 25% para a Educação e em torno de 15% para a Saúde. Isso quando eu me refiro aos recursos ordinários ou recursos próprios do município. Lógico que nesse montante de 173 milhões para a saúde e 175 milhões para a educação estão incluídos os recursos vindos de transferências da União e transferências do Estado. O Instituto de Previdência tem uma previsão de 96 milhões para o exercício de 2021. E o Fundo Municipal de Assistência Social tem uma previsão de R$ 626 mil de recursos vinculados. Numa forma gráfica, a gente tem como visualizar melhor o que esse orçamento representa entre os órgãos do município de Teresópolis. E a gente pode ver que a Prefeitura, obviamente, fica com a maior parcela desse orçamento, porque as obrigações maiores estão referenciadas dentro da estrutura do órgão Prefeitura Municipal. Aí a gente tem a Câmara, a Saúde e a Educação representadas e também o Fundo de Assistência Social. Bem, a
O comportamento da receita durante o primeiro quadrimestre de 2021 se deu da seguinte forma. Tá dando para ver daí, Kátia? Tá? Bom, vamos lá. De receita corrente, a gente tem uma previsão de 584 milhões. Eu vou falar de números aproximados, tá? Para poder não ter que ficar lendo, né, um número por completo. Desses 584 milhões que foi previsto no orçamento para 2021, o município já arrecadou 242 milhões, que representa até o momento 41,5% do que foi previsto para o exercício de 2021. Onde estão esses recursos? 48% do que foi previsto para a receita de impostos já foi arrecadado até o momento, ou seja, dos 149 milhões previstos para arrecadar de impostos para 2021, 72 milhões já foi arrecadado. Qual é a arrecadação que a gente enxerga dentro das receitas de impostos? Aqui estão as receitas tributárias, né? Estão aqui o IPTU, o ICMS, o FM, FM que não. Mas aqui estão o IPTU, o ISS, o ICMS e as outras receitas tipo ITBI, estão dentro dessa classificação. Bom, daqui a gente já arrecadou, como eu disse, 48,4%. De receita patrimonial, ou seja, receita que advém dos próprios bens municipais, a gente tinha uma previsão, quer dizer, a gente tem uma previsão de 1.680, quer dizer, 1.680.000 e já arrecadamos 14% disso. De transferências correntes, a gente já arrecadou 39,6% do que foi previsto para o ano inteiro. De outras receitas correntes, a gente já arrecadou 17%. E de receita de serviços, a gente já arrecadou 71% daquilo que foi previsto para o exercício de 2021. As receitas de capital, o município tem uma previsão de R$276 mil e não arrecadou nada até o momento. Tá? E das receitas intra-orçamentárias, o município já conseguiu arrecadar 42,6% daquilo que foi previsto. Bem, falando das despesas, e a gente segue aqui a mesma classificação que foi usada para as receitas, de despesas correntes, o município já empenhou 48% daquilo que foi previsto. Cabe ressaltar aqui que dentre essas despesas, a gente inclui aquelas despesas que são projetadas para o exercício inteiro, ou seja, a gente empenha no começo do exercício, que são o caso dos contratos, e essa despesa vai sendo diluída durante todo o exercício. As despesas de capital, a gente já comprometeu 10%, e das despesas intra-orçamentárias, a gente já comprometeu 49%. Se a gente for buscar mais a fundo aonde está distribuída a despesa do município até o momento, a gente pode ver que a saúde já comprometeu 35% daquilo que foi dito no slide anterior, a educação 21,5%, e em outras despesas do município já foram consumidos 37% daquele valor que eu apresentei no slide anterior. Sim, a saúde aqui, 35,1% do que foi previsto. Quer dizer, 31% das despesas realizadas no município até o mês de abril, 35% foi para a saúde. Ok? Bom, dos limites constitucionais. É o limite que a Kátia mais gosta. Modo de cálculo. É da pontinha ali, né? Podia estar igual aquele da SMS. Oi? Podia estar igual da SMS. Igual da SME podia, né? Não podia não. Podia não. Vou chegar lá para explicar o que houve com o índice da SME. Bom, de despesas com pessoal,
a gente está com índice de 49,43% e dentro do limite estabelecido, né, que a gente tem um limite prudencial de 51,3% e um limite geral de 54%. Hoje o município alcançou, né, a gente está batendo ali a nossa meta de estar sempre abaixo do limite de 51,3%. Isso nesse segundo, no primeiro quadrimestre. Isso, o primeiro quadrimestre de 2021. Então, estando dentro desse limite, o pessoal falou que mais pode ir até 51, 54 ao máximo. Na sua experiência, a senhora não enxerga que hoje o município já podia começar a honrar com os funcionários a quinta e a sexta parcela, mesmo tendo, porque vão ter mais dois para frente. Acontecendo para frente, eu acredito que o governo que está pregando por melhorias sempre, né? Ele fazendo uma reforma administrativa, caso ele passe desse limite, já não poderia começar a honrar com os funcionários? Assim, a senhora não enxerga que teria essa possibilidade? Não, eu enxergo que teria essa possibilidade, né? Mas Nesse momento? eu acho que sim, porque é o que está determinado no último acordo, não é isso? A gente tem um acordo de... A quinta parcela ela foi dividida em 4. Então, durante a pandemia, o ano passado, ele pagou 2 e ano passado a gente parou por conta do limite estar lá em cima, né, no prudencial, e a gente não poder mexer. Quando a gente desce assim, no caso, ele teria que fazer essas 2 parcelas que faltam da quinta para depois da sexta. Hoje teria possibilidade. Hoje a gente já vê um respiro para a gente fazer. Isso, o que está estabelecido no acordo que foi firmado para restabelecer esse reajuste, né? Reajuste é a palavra certa. É uma recomposição. A recomposição salarial é de que quando o limite chegasse a 51,3%, o município estaria impedido, que assim determina a lei de responsabilidade fiscal. E sempre que estivesse abaixo, o Poder Executivo poderia refazer um impacto orçamentário, ver até quando a gente pode dar desse reajuste, se está dentro daquela parcela que foi acordada, e estando o município conseguindo dar a parcela e não superar os 51,3%, seria concedido. Só para esclarecer, Manuel, o que acontece? A gente não pode falar só em parcela de plano de cargos, porque a gente tem magistério. O magistério não entra nesse plano de cargos. E quando você fala de município, você fala de isonomia. Então a gente precisa achar, não só encaixar essa parcela que agora é de 4,36, ainda falta uma de 4,23, ou seja, estamos falando aí de quase 9%. E a gente tem que ver os professores, porque esses professores eles foram incluídos nesse PCCS, não no texto, mas na questão do reajuste, porque desde que parou de dar para a gente, o PCCS parou de dar para o magistério. O ministro, quando entrou em 2018, deu em 2019 esse parcelamento, né, essas 2 parcelas, e nesse mesmo tempo fez para a educação, para o magistério. Então, se a gente falar ali dos 49,43, a gente tem que falar de PCCS, que é os 4,36, e tem que se falar da revisão do magistério. Então, na verdade, não seriam 4,36. A gente chegaria a 7, 8% aí, jogando na LRF. E aí, com certeza, o prefeito já está alinhando a questão desse impacto para a gente ver se, apurando os índices, até que a Kátia falou aqui, a gente não ultrapassa os 51,3%. Bem, na saúde, a gente já liquidou o montante de 20,6% das nossas obrigações. Lembrando que a nossa Constituição determina um limite de mínimo de 15% de investimento em ações e serviços públicos de saúde. Bem, o nosso índice de educação ali está em branco porque a gente vai ter que republicar esse relatório. Por quê? No final de 2020, houve uma alteração na lei do Fundeb. E essa alteração na lei do Fundeb criou novos critérios que todos os nossos relatórios estão sendo readaptados para atender à apuração do novo índice. Quer dizer, o novo índice não, o índice continua o mesmo, mas existem informações que entraram em conflito na hora de gerar o relatório, né, Sandra?
E aí a gente emitiu o relatório, publicou o relatório com uma nota explicativa, dizendo que estamos apurando e tão logo o relatório esteja fechadinho, a gente republica, aí a gente republica tudo, tá ok? Esse que saiu aqui é só uma parcial. Só uma parcial. E eu não sei se o senhor observou, mas tem uma nota explicativa. Isso. Essa nota explicativa traz justamente essa informação que eu estou falando, né? A gente recebeu, parece que o Tesouro Nacional só estabeleceu as regras para a apuração desses, não apuração, para a emissão desse novo relatório, esse novo anexo da LRF, foi em fevereiro, não foi? Finalzinho de fevereiro, para poder atender os critérios da nova legislação. Fevereiro de 21. Fevereiro de 21. Então, o Tribunal de Contas só disponibilizou esse arquivo para preenchimento agora no final de maio. Então, nós só tivemos acesso a ele precisamente na última terça-feira. Então, e aí a gente vai ter que ajustar. Nós tivemos tempo hábil para poder fazer todo o preenchimento correto, porque tinha que ser retroativo, inclusive a parte do orçamento inicial do relatório. Então, era o orçamento inicial nos 4 primeiros meses. Então, não tivemos tempo hábil para poder preencher impecavelmente correto. E essa parte complementar que a gente repassa para o Teleprev, eu sei que o Teleprev não entra ali, né? Mas essa parte Não entra onde? Entra aqui. Na lei de responsabilidade fiscal. Você faz essa complementação. E essa complementação também. A complementação ela entra no cálculo do índice de pessoal. A despesa do Teleprev, que não conta para o índice de pessoal, são aquelas despesas que o Instituto arca por conta própria, ou seja, aquilo que a gente repassa para o Instituto de Previdência a título de obrigação patronal e a título de contribuição do servidor. Essas duas receitas que o Instituto recebe para cumprir com o salário dos inativos, essa parte não conta para o índice de pessoal. Toda a diferença disso, ou seja, aquele aporte suplementar de 39,8%, ele conta para o índice, tá? Sendo que hoje não, de algum tempo para cá, essas 3 fontes de recurso para o Instituto de Previdência são insuficientes para cobrir com a despesa mensal da folha de pagamento de inativos e pensionistas. Então, aliado a essas 3 fontes de receita, o município ainda aporta mais um valor, tá? E esse valor, ele está a gente está utilizando aquelas parcelas da dívida do passado, a gente está usando esses valores para amortizar, não para amortizar, para complementar as despesas de inativos mensais. Mas isso então conta no índice. A gente faz essa questão no índice. Conta no índice. O pote paga pela conta nesse índice? Não. Pote não. Pote não entra. Porque o pote é um programa assistencialista, né? E ali não, eles não entram na despesa de pessoal. Mais alguma pergunta? Eu sei que a tua praia é essa, pode perguntar. Sei que você fica esperando uns minutinhos para chegar. Só voltando na saúde, sim. Ficou em 20,6, né, o índice de gasto para a saúde. Isso. A gente observa que a arrecadação teve um aumento também. Podia ter investido, e nesse momento de pandemia, não podia ter investido mais? O senhor acha que... Olha só, nesse 26, porque o mínimo é 15. O mínimo é 15. Investiu 5 a mais. O mínimo é 15 em cima da receita anual, tá? Quando a gente pega e faz uma análise do comportamento da receita anual, né, e a gente apura lá os 15%, a gente pode ver que em determinados meses do ano a receita é maior, né? Então, o que representa 20% em cima dos meses de maior arrecadação do município é um valor bastante considerável. Porque a gente está levantando os 4 meses do ano onde a arrecadação municipal
tem maior, onde ela é mais forte. Então 20% disso pode representar até mais do que 15% sobre toda a arrecadação anual. Posso passar? Tudo bem aí, Kátia? Eu queria saber com você, se tu deixar eu falar aqui até. Não, meu amor, a gente está aqui para isso. Porque, minha filha, a LRF é uma coisa que é daí que sai o nosso pagamento. A gente não tem jeito. Não, na verdade, não é daqui que sai o nosso pagamento. Mas é ela que O nosso pagamento sai do todo o esforço da máquina administrativa em arrecadar. Mas, Kátia, eu volto a falar, é um índice muito importante para a gestão municipal. Não, sim, eu entendo assim, ele é necessário, entendeu? Mas o nosso município entrou num quadro, né, desde lá atrás para cá, que ela se fez muito presente e se faz muito presente, né, na nossa vida, no nosso pagamento. A gente hoje não vive mais sem falar da LRF. Coisa que lá atrás, quando eu entrei na prefeitura 27 anos atrás, eu não sabia nem do que era. Não, mas 27 anos atrás ela nem existia. Não, eu sei, mas assim, mas só que assim, 2000, eu entrei em 94, 6 anos depois ela estava existente, eu nunca ouvi falar dela. Mas a lei de responsabilidade fiscal, ela é uma lei fantástica, tá? Ela é uma lei que diz ao gestor público aonde ele pode ir e se ele não tiver o caminho certo, qual o caminho que ele pode pegar para se acertar nos trilhos, tá? E quando a lei diz que, senhor gestor público, o senhor está gastando mais de 50% da sua receita corrente líquida só para manter a máquina, quer dizer, só pagando a despesa de pessoal da sua máquina administrativa, é para sentar e fazer uma análise de tudo que está acontecendo, né? Porque atrás... Pensamentos diferentes sobre isso, entendeu? Eu prefiro me abster do meu pensamento. Sim, senhora. Deixa eu te falar. A questão da competência de dezembro de 2020, sim, ela foi empenhada no orçamento desse ano de 2021. Olha só, quando a gente fala que a gente respeita o limite de competência, o que a gente faz? Quando chega no final do exercício, lembra quando a gente viveu um período que a gente ficou com umas folhas pendentes de pagamento? Sim. Né? E aí o que aconteceu ali? A gente ficou devendo, né? O poder público ficou devendo para os servidores alguns meses de pagamento. Sim. O relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é alimentado por todas as informações que são geradas no sistema contábil do município. Ele puxa essas informações de lá. E despesas de pessoal são consideradas aquelas despesas liquidadas, tá? Então, se não houve o pagamento do servidor naquele período, não houve a liquidação dessa despesa, tá? E aí, essa despesa que, embora não tenha ocorrido o pagamento, ela aconteceu porque os servidores trabalharam, tá? E a definição para liquidação de despesa é que o serviço tenha sido prestado, né? Mesmo o serviço tendo sido prestado e o município não tem honrado com essa obrigação, essa despesa tem que ser computada no seu mês de referência. Então, quando a gente fala assim, olha, o índice de gasto com pessoal está obedecendo o seu regime de competência, é que por mesmo que não tenha sido empenhada em liquidar aquela despesa, a gente apura essa despesa porque a gente sabe quanto é e informa ao relatório. E aí o relatório sai fiel à despesa que realmente o município tem com o pessoal. Deu para entender? Não, isso aí mesmo. Agora, ela foi empenhada em 2020, ou seja, a competência foi empenhada nesse orçamento desse ano, porque a gente alguma coisa do pagamento de dezembro foi empenhada em exercícios anteriores do mês de 2021, tá? Mas a gente emite no final do ano 2 relatórios de despesa com pessoal. Um que obedece rigorosamente o regime de competência e ali a gente joga todas as informações, e o outro relatório que puxa as informações do sistema contábil, que não é o relatório fiel à despesa que realmente aconteceu. Entende? A gente tem que fazer
o relatório que puxa as informações do sistema contábil, mas a gente também tem que informar ao cidadão, aos servidores, ao poder legislativo, qual é o real índice de despesa com o pessoal. Porque quando a gente tem pagamentos atrasados e a gente não deixa de informar a realidade, fica parecendo que a situação é uma e na verdade não é, tá? Mais alguma pergunta, senhora presidente? Ainda Não? Não. Olha, agora o negócio aqui travou, peraí. Se a gente fizer uma reforma administrativa, a gente também diminui aqueles 49 ali, não é? Uma reforma administrativa? Depende. Depende. Depende do que você chama de reforma administrativa, tá? Porque se a gente for fazer uma reforma administrativa hoje para atender as atuais necessidades do município, pode ser que esse índice só suba um pouquinho, tá? Porque hoje a gente tem uma carência muito grande de mão de obra no município, tá? A gente tem carência de médico, a gente tem carência de professores ainda, a gente tem carência de engenheiros e por aí vai. Se a gente for realmente adequar, né, com concurso público e tudo, às necessidades de um município hoje, a gente com certeza ultrapassa. Por isso é que qualquer medida de reforma administrativa, ela tem que ser dosada para a gente não perder o limite de vista, tá? Não adianta a gente querer fazer uma grande reforma administrativa e implantá-la no momento sem fazer a previsão disso para no mínimo 2 anos seguintes, que foi o que aconteceu com o PCCS. Mas se a gente fizer, eu penso assim, a gente fez um estudo para fazer essa questão do concurso do magistério. Sim. Né? E a gente ali no concurso, a gente verificou que se a gente faz um concurso, a gente paga mais barato do que a gente paga de contrato e hora extra. Sim, mas aí... Contrato e hora extra significa que o nosso município não tem a pessoa para cumprir aquela função. Então, a gente contrata, a gente dá hora extra. Como hoje a gente não tem concurso desde 2006, a gente contrata dentro do limite e dá hora extra para aquilo que a gente tem. Então, assim, eu entendo que quando a gente fizer, não só a reforma administrativa, mas um concurso público, e dentro da reforma, a gente tirar os cargos que hoje não existe mais a função, existe a nomenclatura, mas ele não faz aquela função, a gente talvez sim diminuir. Não, mas aí você tocou num ponto muito importante, tá? Vamos supor, esse último concurso que houve para contratar esses 300 professores, né? A gente ali fez uma conta bem legalzinha, bem justinha, tá? Primeiro, a gente só pôde contratar a chamada vacância, ou seja, professores para substituir aposentados e falecimentos. Então, chegou aquela conta de 300. A gente tinha essas pessoas contratadas. Sai mais barato para o município contratar ou efetivar? Sai mais barato para o município efetivar. Mas isso não é uma reforma administrativa. Não. A reforma administrativa seria, na área da educação, vamos ver quantos profissionais hoje a unidade de educação precisa. E a gente vai enxergar que precisa de maior número de professores, a gente precisa de mais pessoal de apoio, a gente precisa hoje até de outros profissionais técnicos que nem fazem parte do quadro da educação, mas que hoje são essenciais para a educação. Eu entendi bem a pergunta da Cátia. E aí eu pergunto para a senhora, já existe esse estudo? Porque, por exemplo, a Fundação encontra em alguns pontos, e a senhora está coberta de razão, profissões que de repente lá atrás nem tinham necessidade, mas hoje tem. Mas quando a gente olha também, lugares que tem 5 subsecretários que a gente vê que não precisa daquela função ali. Isso é quando a gente olha a olho nu, não precisa fazer estudo. Então acho que a pergunta da Cátia vai nesse caminho. Já existe esse estudo? Existe. O que a gente vem acompanhando, principalmente no governo atual, foi o crescimento do número de secretarias e também de subsecretarias, que incha a máquina, de repente, que você poderia ter ali 5 funcionários concursados e tem ali uma pessoa ocupando, a gente vê isso aí toda hora, vamos falar da saúde. A gente tem subsecretário da saúde que atende telefone.
Bem, aí eu já Então, não assim, sei. mas isso é eu que estou falando. Mas, por exemplo, posso falar assim de hoje, nós temos 31 subsecretários hoje, 22 comissionados e 9 servidores estatutários com cargo de subsecretário. Um servidor estatutário com cargo de subsecretário, ele ganha 5 mil dele e mais o salário dele. Então, eu digo, a gente paga em dobro, né? Resende, por exemplo, ele dá a opção de você escolher o mais alto. Como já aconteceu com a gente uma vez, eu não lembro se você lembra disso, eu era cargo e eu tive que escolher ou o meu salário ou o valor do cargo. Como o meu salário era maior, meu cargo era pequenininho, então eu era orientadora pedagógica, então eu fiquei com o meu salário. Isso nós já fizemos. Então, assim, eu acho que existe, aí que você está falando, várias questões da gente fazer, não só na reforma administrativa, que agora ele está até impedindo de fazer essa questão da reforma, mas da gente buscar essa questão no nosso município, para a gente diminuir, porque aí eu acho que vai diminuir, igual a gente fez com a educação. Quando a gente foi buscar essa questão da gente até substituir, eu estava olhando hoje, nós tivemos aí hoje, se eu não me engano, eu estava vendo no Diário Oficial de manhã, 11 aposentadorias. O nosso município, você sabe disso, aí eu vou fugir até disso aí, é uma grande preocupação nossa com o Teleprévio, por conta da quantidade de aposentadorias mensais que a gente vem tendo. E a gente não tem concurso. Se você não coloca para dentro, você não paga cada vez mais, o município complementa o Teleprévio. Porque é uma conta que não vai fechar. Não adianta. Se eu não faço concurso para pagar o Teleprévio, contrato, bote, esse povo todo aí de fora não paga o Teleprévio. O que paga o Teleprévio? Concurso. Servidor efetivo. O que eu tenho que fazer? Concurso. Então eu acho, eu já vi isso em Vinícius, a gente já até conversou sobre isso, essa questão da gente buscar o concurso. Só que para a nossa LRF também, eu entendo, passei o final de semana sentado em cima disso, a gente não pode ter um respiro e a gente nomear ou trocar nomeações. Né? Zé conversou isso também com ele. O que acontece? Quando a gente diz trocar nomeações, eu pego um das duas, passo a das 4. Eu não estou dizendo que a pessoa não mereça, sabe? Mas eu estou dizendo que eu encontrei uma brechinha na LRF, eu vou lá e dou, poxa, eu acho que ela trabalha, a Sandra trabalha muito, ela é das 2, ganha aí 300 e pouco, eu nem sei como é que está o das 2 hoje. Eu vou dar uma das 4 para ela trabalhar 1.000. Né? Ninguém ganha menos no salário mínimo, né, na nossa lei. Então, assim, eu acho que esse respiro que a gente vai encontrando daqui para frente, ele tem que ser estancado na nomeação da seguinte forma: não vota mais ninguém. E vamos começar, então, a mexer nisso. A gente chega aí a 48, 47, descer. A reforma administrativa, ela tem que vir, tá? A gente primeiro precisa ter limite legal para isso e depois permissão legal para que isso aconteça. O que a gente está estudando lá é de realizar um outro concurso nos mesmos moldes que foram feitos para a educação, enquanto a gente não pode fazer reforma administrativa. Na verdade, esses 11 aposentados que você disse só no mês, não é isso? Isso vem acontecendo de 3 anos ou 4 anos para cá, que a quantidade de servidor aposentado é imensa, né? E quando a gente pega e analisa caso a caso, quem é esse servidor que está sendo aposentado? A gente tem professor, mas a gente também tem médico, a gente também tem engenheiro, a gente tem assistente social. E aí, para a gente tentar repor essa mão de obra que é técnica e não é uma mão de obra que a gente consegue remunerar com um das 3 ou um das 4, né? A gente busca remunerar essa mão de obra qualificada com o que o município tem de maior, que seria o das 5. Então, por trás, às vezes, dessa quantidade de das 5 que se vê, existe uma equipe de médicos, por exemplo, que trabalha fazendo a regulação. Eles estão aí. A gente não vai contratar médicos para fazer regulação, pagando para esse médico nem o salário de um médico do município. Um salário de médico do município é R$3.600. É até justificado, sabe? Isso, mas ali a gente tem. Agora, você pega... pensa comigo, eu sei que o Rangel está falando. O subsecretário de limpeza urbana não se justifica. Porque, por exemplo, a nossa Secretaria de Serviço Público, eu não preciso de um subsecretário de limpeza. Aí eu tenho o subsecretário de limpeza urbana, o chefe do departamento de limpeza urbana, o diretor do departamento de limpeza urbana, para chegar lá no nosso funcionário. E qual é a minha grande preocupação? Você sabe disso. É que ano que vem, os nossos servidores, se não tiverem um respiro na LRF, vão ganhar menos de um salário mínimo. A gente vai voltar a ter complemento, porque ninguém pode ganhar. Isso, Kátia. E outra construção que a gente precisa saber, né? Quando
quanto representa isso em valor. Todos os cargos do município, quanto representa isso em valor. E aí eu peço assim para fazer o levantamento de quanto representa esse valor daqueles que são comissionados. Porque o servidor que já é efetivo e tem um cargo, ele recebe o cargo dele, que aí você lembrou bem, das 3 está pagando R$300, né? Ele leva. O servidor, aquele que é comissionado apenas, ele não recebe abaixo do mínimo. Sim. Mas o servidor efetivo que tem um cargo, ele recebe só o valor do cargo, né? Junto, Sim. claro, com as suas... Com salário. Isso, com salário, né? Mas aí a gente tem que fazer essa conta e tentar enxergar quanto representa esse valor dentro da lei de responsabilidade fiscal. Qual é o percentual que isso representa no nosso índice? 1%? 2%? É um valor É muito pouco, a gente sabe. que é muito pouco. Mas a nossa LRF ela é feita de pouquinho. Não. A gente, para reduzir ela, a gente vem reduzindo ela já há muito tempo, de pouquinho, né? É naquilo que a gente encontra uma possibilidade. E aí a gente reduz de pouquinho. Essa Quando eu falo de construção- 22 subs, eu estou falando de 118 mil, arredondando, entendeu? Então, assim, eu estou falando de muito. Eu estou falando, por exemplo, assistente administrativo. Eu tenho 44 pessoas nomeadas nesse cargo. Ou seja, se a gente fosse dividir pela quantidade de secretarias que a gente tem, eu teria quase 2 pessoas nomeadas para cada secretaria nesse cargo. Mas, Eu estou Kátia, falando, Yara, da necessidade da gente ter na nossa LRF, e aí eu sei que eu já fugi da... Eu estou falando de... já fugiu da apresentação. Já baguncei essas coisas? Já baguncei. Mas eu estou falando assim, daquilo que a gente está vivendo enquanto servidor, que é o que eu trago, é a nossa simplicidade, a nossa humildade enquanto servidor público, da gente também buscar um caminho, como a gente fez com o magistério, que a gente fez aí, ninguém sabe, mas foi mais de um ano de estudo para se conseguir chegar ao cálculo, para se conseguir fazer o concurso. Não é fácil. Até porque o Tribunal de Contas fica em cima e também não é simples a gente fazer isso. A verdade, voltando aí a essa questão do montante que representa os 118 mil mensais, 118 mil mensais, não é isso? A nossa despesa com o pessoal em 12... A carne está acabando. Né? Vamos ver se agora vai. Tá carregando não. A câmera está Gente, acho que a tomada não está funcionando. Vou ser mais célere aqui, tá? Mas não vou... Vamos terminar o que a gente estava falando. A despesa total de pessoal do município, gente, quando eu falei ali que o orçamento está em quase 600 milhões, 300 milhões por ano é a despesa de pessoal. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala o que representa todos esses cargos dentro da folha de pessoal. Desses 300 milhões que é a despesa de pessoal, vamos botar aí 1,2 milhão de cargo por ano, entendeu? Eu sei que um pouquinho de cada vez a gente junta e faz um montante. Mas de subsecretário, mas a despesa total é 300 milhões. Se eu te 300 falar, milhões. eu dou valor por ano desses que eu separei, tá? Não são lá, assim, todos não, tá? Porque eu tenho consciência de que muitos é preciso, tá? São necessários, eu te digo aí que são necessários hoje. Eu acho que não, mas assim, são 3.806.000 por ano. Se a gente fizer um anual, né? Então, assim, eu acho que você leva o seu prefeito, né? É 1% da nossa despesa de A pessoal. gente sabe que cada porcento da LRF chega aí a quase 4 milhões. Mas, Kátia, aí tu tem que desconsiderar, você tem que fazer uma apuração de quais são esses subs que você acha que não tem necessidade, tá? Eu fiz aqui, eu caminhei para ele, tá? Bom, aí, vamos lá. Bom, do desempenho geral, a gente tem uma receita corrente líquida de 607 milhões. O crescimento do último quadrimestre para o quadrimestre atual foi de quase 40 milhões. Foi um crescimento bastante substancial, que deu para a gente margem de estar com o limite de pessoal abaixo de 51,3%.
A nossa dívida consolidada líquida está aí em torno de 45 milhões. A gente tem aí por limite da lei de responsabilidade fiscal, a gente pode ir até 120% da nossa receita corrente líquida em despesa consolidada, aliás, em dívida consolidada. A nossa despesa de pessoal, a gente já viu aí que está em 49,43% e o nosso resultado primário está em 27 milhões. Vou dar uma aceleradinha aqui só por causa da bateria aqui do... Bom, e aí eu não tenho assim mais nenhum slide para apresentar, né? E não sei se vocês têm mais alguma questão, alguma dúvida para falar. Eu estou aqui aberta a isso, mesmo que a bateria do computador acabe, eu estou aqui à disposição de vocês para as dúvidas que ainda existirem. Só essa reforma já existe um estudo para ela. Sim, Mas sim. é recente, a senhora sabe? A gente já fez. Não, é recente. O estudo é recente. A gente levantou primeiro qual a quantidade de vacância que a gente tem no município. Isso já foi, eu não vou lembrar agora dos números, mas a gente já tem apurado a quantidade e quais são os setores de maior urgência e qual a forma que a gente vai fazer o próximo concurso. A gente está em vias de realizar um concurso para a saúde, né? E atrelado a isso, um concurso da parte administrativa. Mas nada ainda... Deve chegar em torno aí de 900 pessoas, né? Aí, mais ou menos 900 pessoas. Que a gente tem que... o concurso da saúde vai ser um concurso como o da educação. A gente substitui contratado por efetivo, né? A gente faz uma economia aí. Esse processo ainda não chegou para mim, por isso que eu não tenho valores aqui para disponibilizar, tá? Mas a regra é justamente essa. Nesse período ainda de pandemia, a gente não está autorizado a fazer as contratações que não sejam por vacância, né? E que também não sejam atreladas à área de saúde, educação e segurança. Quer dizer, nem em época da pandemia, ela abriu exceção para saúde, assistência social e segurança, né? Mas a educação foi por vacância, né? Então a gente provou que é mais barato fazer o concurso do que fazer a contratação. Hoje ela deve ter 53. Eu estou lá com 53 trabalhando, né? Eu estou com um projeto para levar para o Vinícius, que a gente fez um estudo, igual a gente fez na educação, a gente fez na Guarda. Está lá pronto, mas como a gente estava nessa discussão ainda, questão de ADF e tal, eu não levei para ele ainda, mas a gente vai fazer uma próxima reunião para eu levar para ele esse estudo para o concurso da Guarda. Ativos que você fala, trabalhando na rua. E está seu sobra, tem até a subsecretária fechando porta para eles, então a gente A gente tem na nossa prefeitura os comissionados e os nossos cargos estatutários. Os estatutários é que a gente tem 52. A gente tem de serviço público hoje, por aí, 40 e pouco, 50 funcionários. A gente está com todas as categorias em si defasadas, né? Isso aí desde 2006 sem concurso, não tem como. O dia que sair o concurso vai dar isso aí. O planejamento é no setor, que está acabando. Está acabando. O pessoal está aposentando, indo embora, não coloca ninguém nem para aprender o serviço ali dentro, que ali é burocrático. E é muito ruim, sabe por quê, Paulinha? Eu fico muito preocupada com o teleprojeto, também é uma preocupação. Mas é uma preocupação sua, não é só sua, não. Eu tenho conversado com o servidor, é exatamente essa fala. Nossa, a gente vai acabar indo para o regime porque geral. nós vamos aposentar e não vamos receber. O regime geral, quando tiver condição de pagar. Nem regime geral, Kátia. Nem regime geral vai querer a gente. Já não vai, porque nós somos muitos. Bom, eu posso encerrar aqui a audiência. Quero agradecer mais uma vez ao vereador Paulo Nogueira, ao vereador Rangel, à presidência do sindicato. Espero contar com a senhora nas nossas próximas audiências públicas, tá bom? Muito obrigada a todos, tá? Mas aí, agora a gente pode falar mais se quiser. Porque a bateria ali ia acabar. Não, assim. Não, ele... Essa que eu te falei.